Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo e irmão em Cristo, que você possa estudar a Bíblia e buscar examinar a palavra do Senhor. Estamos vivendo os últimos dias antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Pouco tempo resta para completar o período dos 6.000 anos que a terra há de se completar. E Cristo vai voltar a completar os 6.000 anos para entrar o milênio sabático, o 7º milênio. Entrar em descanso todo o planeta Terra. E Cristo vem buscar um povo santo, um povo que vem buscado por sua vida em harmonia com os princípios da sua santa lei. E nós temos agora também um dia de juízo, o dia 10 do 7º mês. E no dia 10 do 7º mês, cada um deve examinar o seu coração, quais os mandamentos ele quebrou durante o ano todo que se passou. São 10 mandamentos e cada mandamento identifica a sua conduta para com Deus. E nós estamos estudando agora o 7º mandamento, que nós estamos na contagem regressiva. E vamos ter 2 estudos para que você possa compreender e entender que o dia 10 se aproxima. E o dia 10 é um dia de juízo, um dia em que meu nome ou seu nome pode permanecer no livro da vida ou ser removido do livro da vida. Por isso é preciso que alguém estude a Bíblia e compreenda a verdade para o tempo presente. É muito sério o que estamos passando e é necessário sabermos que temos um dia de julgamento. Todos os anos as pessoas são julgadas e não sabem que são julgadas. Mas Deus, na sua misericórdia, nos revela agora através da sua palavra o dia 10 do 7º mês, o dia de julgar o seu povo. E o 7º mandamento é um dos mandamentos mais quebrados na atualidade. É o 7º mandamento, diz: não adulterarás. Esse mandamento tem sido quebrado no meio da sociedade, no geral, no meio do povo religioso. Tornou um pecado, uma iniquidade, algo comum e normal. Algo que as pessoas não vê mais como pecado, mas como algo natural entre a sociedade em que nós vivemos. Casa, separa-se e casa. Assim tem sido levado e assim tem sido quebrado esse 7º mandamento. Vamos deixar que a Bíblia nos responda alguma coisa para que nós possamos compreender e entender que esse mandamento tem sido quebrado pela humanidade. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 14, diz assim: não adulterarás. É uma ordem divina. Está na santa lei de Deus, está nas tábuas escritas pelo seu próprio dedo. E Deus agora adverte através do livro de Êxodo, capítulo 18, verso 20, diz: ensina-lhe os estatutos e as leis, faz-lhe conhecer o caminho e seguir as atitudes que devem tomar. Então, nós devemos ser instruídos, ensinados pela santa lei de Deus. Compreender isto, entender que este mandamento tem sido quebrado por toda a humanidade. Porque esse mandamento é tão sério que nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando a grandeza desse mandamento, a questão da santidade, da questão do matrimônio, Cristo diz o seguinte: se porventura alguém olhar para com a mulher com um olhar impuro, ele já cometeu com ela adultério. Olha o que disse Cristo. Se você olhou para uma mulher com pensamento impuro, a mulher olhou para um homem com pensamento impuro, no seu coração perante Deus está registrado como adultério. Porque ela pensou ou ele pensou algo imoral, incorreto, com outra pessoa que é comprometida. E isso é pecado perante Deus. Deus é santo e justo e espera que o seu povo compreenda que é santidade. Por isso nosso Deus diz o seguinte: seja santo como santo aquele que vos tem chamado. E é preciso que cada um examine seu coração. Você tem quebrado o 7º mandamento? Você tem agido errado perante o Eterno? Pare e pense nisso. Deus vai te julgar, vai me julgar, vai julgar cada indivíduo que tem quebrado a sua santa lei. São 10 mandamentos que a humanidade
passará perante o juízo de Deus. E diz aqui mais ainda no livro de Provérbios, quando um conselho dado para que a pessoa possa examinar qual é o ofensivo perante Deus, o sétimo mandamento. Diz assim: Ele te guardará da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Quando obedecemos o mandamento de Deus, criaremos ao redor de nós um vínculo de proteção. José, que estava no Egito como escravo, estava na casa de Potifar, diz que a mulher de Potifar colocou os olhos sobre José. E disse a José: Vinde e deite comigo. A resposta de José para aquela mulher disse: Olha, como poderia eu fazer tamanho mal? Como poderia eu cometer este tão grande pecado? Já que teu marido confiaste em mim todas as coisas, e como eu também pecaria contra Deus? Ele disse àquela mulher: Tudo aqui foi-me lícito tocar, menos tu, porque tu é mulher do meu Senhor. José era responsável por todos os bens de Potifar. A resposta de José foi positiva e clara, alegando que ele era responsável. Ele tinha um ato de confiança do seu Senhor sobre ele. E primeiramente ele era temeroso ao Senhor. Como precisamos entender que esses mandamentos devem estar no coração de cada homem, no coração de cada mulher. Como uma mulher pode então se entregar a outro homem sendo comprometida? Como pode o homem ter relacionamento com outra mulher sendo ele comprometido? É preciso que todos nós analisamos a nossa condição perante o céu e saber que teremos que passar pelo juízo de Deus. E cada um terá que prestar conta pelos seus atos. É muito sério, meu amigo e irmão. E todo homem e mulher deve examinar: em qual mandamento tenho sido eu infiel ao meu Senhor? E diz mais a Bíblia Sagrada que quando o pecado torna o iníquo, a iniquidade, as pessoas não veem mais pecado no que se faz. Torna tão natural o pecado que ao praticá-lo é como se fosse coisa comum, porque já não é mais sentido na alma que é pecado. É preciso que nós entendamos o que é pecado. E por isso o livro de Provérbios, no capítulo 7, verso 18 ao 27, fala de uma mulher que seu esposo saiu para fazer um trabalho e ia voltar só na próxima lua bem distante, porque naquele tempo media o tempo pelo ciclo da lua. E essa é a maneira que a Bíblia ensina, não é o ciclo, não é o calendário gregoriano, mas o calendário lunar que era estabelecido. Ela responde ao seu amante, diz assim: Vem, embriaguemo-nos com a delícia da sensualidade até amanhecer, gozemos os prazeres do amor. O marido estava em viagem e ela chamou outro homem para que fosse para o leito dele ficar com a esposa, com essa mulher, porque seu marido estava em viagem. No livro de Jeremias diz que a condição que chegou à humanidade e que predominava também na época de Israel, e por isso Deus trouxe sobre Israel uma sentença, levando o povo em cativo para a Babilônia, porque o pecado tinha tornado iníquo. A iniquidade era normal, quebrar os mandamentos de Deus, era natural. Então Deus trouxe o castigo a Israel, desde o rei até aos simples e nobres, foram todos levados em cativo para a Babilônia. Saiu de suas propriedades, de sua terra e foi viver como escravo, porque chega o momento de Deus castigar, quando o pecado tornou iníquo na vida das pessoas. E diz aqui no livro de Jeremias: agiram como cavalos bem nutridos, excitado, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Esta é a realidade do que está acontecendo nos dias atuais. No tempo atual, o relacionamento familiar tem sido quebrado. Adultério se encontra escrito quase em todas as portas, porque o pecado tem sido algo predominante.
Tem sido levado as pessoas a imaginar e criar ideias totalmente contrárias aos princípios do eterno, aos princípios de Deus. É incrível que até mesmo dentro dentro da própria igreja, quando eu participei algumas vezes de encontros de casais, foi ensinado muito mais imoralidade do que ensinado como manter um lar, uma família em perfeita harmonia. Por isso eu já não congrego mais em nenhuma igreja, porque infelizmente as igrejas deixaram de obedecer os mandamentos de Deus e a palavra do Senhor. O interesse das congregações mais hoje é o dinheiro. Não é a fidelidade à sua santa lei, não é a fidelidade aos mandamentos do Eterno. E por isso ela ensina o mundo e não a salvação. Por isso diz aqui no livro de Malaquias, diz assim: Eis que virei a vós outros, trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que contra os que mentem e juram falsamente, contra todos quanto exploram trabalhadores em seu salário, que oprime os órfãos e as viúvas, e priva o estrangeiro dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito. A minha pessoa proclama o Senhor do Exército. Muito breve o Senhor vai fazer julgamento. E é chegado o tempo que cada um toma as suas decisões. E lembre de uma coisa, amigo: dia 10 do 7º mês está se aproximando. Seu nome vai permanecer no livro da vida ou vai ser removido? Você já parou para pensar nisso? Precisamos estudar a Bíblia Sagrada e compreender a verdade, em que as igrejas têm escondido esta verdade do povo. Não falado o que de fato é pecado, e o pecado tem sido acariciado como se fosse algo normal. E prosseguindo, disse o Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 5, verso 27 ao 28, peço que você leia depois, que Jesus disse: Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Ouviste que foi dito? Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher com pensamento impuro, adulteraste já com ela. Nota o que diz no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Para que você reconheça que o adultério tornou norma e regra dentro das próprias religiões, como se fosse algo natural, algo que Deus abomina e Deus odeia. Diz assim no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12. Então lhe explicou: todo homem que se separa de sua esposa e se une a outra mulher está cometendo adultério com a sua esposa. Todo homem que separa da sua esposa e casa-se com outra mulher está cometendo adultério com a sua esposa. É muito sério, mas isso tem sido normal dentro das denominações religiosas. Casa e se separa. Foi o que Cristo disse que haveria nos últimos dias, antes da sua vinda. E é tão claro para que você entenda que o casamento é um só e que a lei de Deus permanece para sempre, que diz no livro de Romanos, capítulo 7, do versículo 2 a 8, diz assim: por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se morrer, está livre da lei do casamento. Enquanto qualquer um dos cônjuges estiver vivo, a lei permanece. O casamento permanece. É muito sério isso aqui, amigo irmão. E talvez as igrejas não te ensinou a verdade bíblica. A igreja não ensinou o que é a verdade do Senhor. E por isso nós vivemos num mundo em que o pecado predomina tanto no mundo como na igreja. E o 7º mandamento tem sido quebrado. Tem sido violado este mandamento, como se fosse algo comum e normal. Diz mais ainda no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz assim: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essa atitude não são adequadas aos santos. Se a igreja é a casa de Deus, então deveria ser um lugar de santidade. Então esses pecados não poderiam predominar ou existir no lugar
aonde habitam os santos. Então há uma grande necessidade que eu, você, nós reconheçamos e entendemos que somos julgados pela lei de Deus. E estamos estudando os 10 mandamentos, estamos no 7º mandamento. Porque vamos chegar no dia 10 do 7º mês, e no dia 10 você deve jejuar, orar ao Senhor, confessar seus pecados a Deus e pedir perdão por todo o pecado cometido durante o ano que se passou. E rogar ao Senhor para que teu nome permaneça no livro da lei, no livro da vida. E que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, derrame seu sangue sobre nós para livrar de todos os nossos pecados. É terrível e precisamos compreender. E é tão importante que você entenda como é sagrado o leito, que no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, diz: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza de um leito conjugal, porquanto Deus julgará o imoral e o adúltero. Pense bem nisso, meu querido amigo e irmão. Um leito deve ser consagrado a Deus, o seu lar. Deve ser um lugar de adoração, assim como o seu leito, que até o ato sexual deve ser um ato feito em santidade. Não ensinado depravadamente como tem sido alimentado pela mente humana, que se distancia de Deus e imagina que tudo pode ser cometido entre 4 paredes. Não é verdade. Deus exige até no leito o ato de santidade. O sexo é correto, é natural, mas da maneira santa que honra a Deus, da maneira que Deus estabeleceu lá no Éden. Não da maneira deplorável que hoje tem sido instruído e ensinado pela a geração pervertida. Diz também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, os que não vão herdar o reino do céu. Os que não vão entrar no leito, que não vão entrar na vida eterna. Diz assim: porém, quanto aos covardes, esse não vai herdar. Os incrédulos, esse também não vai herdar. Os depravados, esse também não vai herdar. Os assassinos, esse também não vai herdar. Os que praticam imoralidade sexual também não vai herdar. Os bruxos, os ocultistas, os idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo, que arde perpetuamente. Em meio de enxofre, esta é a segunda morte. Esta é a sentença para todos os que quebram os mandamentos de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, você e a mim e a cada um de nós. E que você examine o teu coração no 7º mandamento, como eu devo examinar o meu coração. Você deve examinar o teu coração em qual mandamento que você ou eu ou nós temos quebrado. É preciso que examinemos. Entendemos que o mandamento de Deus, ele examina o íntimo do teu coração. Talvez você não quebrou no ato praticado, mas quebrou no pensamento e no desejo de executá-los. Isso é pecado perante Deus. Porque aquilo que está o nosso coração cheio, disso fala a boca. E é preciso que cada um de nós analisemos que Deus olha, é o que está no nosso interior. Quando Davi pecou com Betseba, ele primeiro projetou o pecado ao subir ao terraço do seu prédio, do palácio. E quando ele viu Betseba, que estava tomando banho, ele a cobiçou e a desejou. E mandou chamá-la. E ela ficou com o rei. E esse pecado trouxe uma sequência de erros na vida de Davi. Meu amigo, todo pecado tem o seu preço. Ele pode parecer até doce como mel, mas o seu final é amargo como o fel. Pense nisso. Pense e analise a tua vida, examine o teu coração. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que cada um de nós
possamos nos arrepender de todos os pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. E que haja em cada um genuíno arrependimento e tristeza pelos pecados. Pois o dia 10 do sétimo mês se aproxima. Qual o mandamento que você mais tem quebrado durante o ano? Reconheça e confesse ao Senhor. Filhinhos, rogo que não pequeis, mas se pecar, lembre que temos um advogado, o Senhor Jesus Cristo, que intercederá por você perante o Pai. Mas somente aqueles que reconhecem que pecou e abandone também o pecado. E comece uma vida nova com o Senhor. Que Deus te guarde e te abençoe. E que Deus nos perdoe por todas as faltas cometidas contra Ele e contra a sua santa lei. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Encontramos nos aproximando do dia 10 do sétimo mês, o dia do juízo em que o Senhor encontra com seu povo. Ali aceita-se nome e rejeita-se nome. Ali terá nome riscado do livro da vida. Terá nome que permanecerá no livro da vida. Ah, Senhor, tens misericórdia de nós, Pai Celeste. Ajuda-nos, ó Senhor, que o nosso nome fique no livro da vida. Ali, com as gotas do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nos purificando de todos os nossos pecados. Senhor, perdoa a falta deste homem pecador com milhões de defeitos e falhas. Perdoa, Senhor, a falta de cada irmão e irmã que ouve esse áudio. Que cada um de nós possamos sentir o mal que temos cometido ou quebrar qualquer um dos teus santos mandamentos. Ajuda-nos, ó Senhor, a reconhecer que estamos em falta. Precisamos da presença do teu Santo Espírito, que só Ele pode nos convencer do juízo da justiça e do pecado. Tens misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude por amor do teu santo nome. É que te pedimos em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nos ajude e nos abençoe, é que lhe suplicamos e te pedimos. Meu querido amigo e irmão, se esse estudo teve algum valor para você, alguma importância, peço que compartilhe com seus amigos, incentive as pessoas a estudar a Bíblia e confiar na palavra de Deus e busque conhecer o Senhor Jesus, porque conhecer Cristo é tudo. Que Deus te abençoe e te guarde. Por amor do seu nome, sejamos todos nós salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te guarde e te proteja.